Hoje, ao considerarmos o Evangelho de Marcos, o capítulo 11, dos versos 1 a 11, nós vamos ver um evento marcante na vida do Senhor Jesus. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Desde criança nós estudamos esse fato, quando Jesus entrou de maneira sendo aclamado em Jerusalém. Os nossos irmãos católicos comemoram esse dia com o Dia de Ramos, e os irmãos vão às igrejas levando ramos, tal como se fazia no tempo de Jesus, quando Jesus entrou em Jerusalém. Mas vamos ver o texto, irmãos, vamos ver o texto. Quando se aproximavam de Jerusalém, em Betagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Jesus pegou 2 discípulos e falou assim: olha, vocês vão lá na aldeia e lá vocês vão encontrar um jumentinho que nunca tinha sido cavalgado, nunca tinha sido montado por ninguém. Vão lá e tragam aquele jumentinho. Bem, isso era, Jesus estava profetizando, Jesus estava falando: ó, vocês vão encontrar lá um jumentinho, pode ir que eles vão encontrar. E eles foram. E quando eles foram e viram o jumentinho, encontraram o jumentinho amarrado, pegaram o jumentinho, mas alguém falou assim: escuta, não é para levar esse aí, o que vocês vão fazer? Ao que eles responderam: o nosso mestre precisa desse jumentinho. Desprendei-o. Aí desprenderam o jumentinho e o trouxeram para Jesus. Aí, irmãos, agora ia se cumprir uma profecia, a profecia do profeta Zacarias, feita 500 anos antes aproximadamente. Qual era essa profecia? Zacarias 9, versos 9 e 10, nós encontramos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho cria de jumenta. Estava se cumprindo a profecia. Primeira profecia, Jesus falou: ó, vocês vão lá, vão encontrar o jumento. E agora a profecia de que esse jumento serviria para o Senhor Jesus entrar em Jerusalém. Veja aqui o texto da lição. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais, agora estava indo para Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. Era o herdeiro do trono de Davi, era o Senhor Jesus que agora ia entrar em Jerusalém. Está chegando o rei. Essa certamente foi a notícia que correu. Está chegando o rei. Que rei? Que rei que eles esperavam? Um Messias libertador, um libertador nacional. E agora vejam só o que aconteceu. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes e Jesus o montou. E agora o rei estava chegando. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Isso, irmão, se constituía num movimento social, numa adesão revolucionária. Está chegando o rei e o povo agora estava se solidarizando com o rei, estava apoiando o rei, louvando o rei, o Messias, o Salvador. Bem, será que agora vai acontecer a revolução? Será que agora o Senhor Jesus vai realmente, junto com o povo, vai promover a libertação do Império Romano? Vai libertar o povo hebreu? Veja o que aconteceu. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia. O Senhor Jesus entrou no templo, entrou em Jerusalém, aclamado. Foi aclamado ao entrar em Jerusalém. E agora ele entrou no templo. E o texto diz assim: ele observou tudo. O que será que Jesus observou, irmão? O que é esse tudo que o Senhor Jesus observou? O que é que ele viu no templo? Mas ainda o verso continua, que como já era tarde, estava no entardecer do domingo,
no domingo que antecede, que iniciava a semana da paixão. Como já era tarde, o Senhor saiu para Betânia com os 12. O Senhor Jesus não deu seguimento à revolução. Não deu seguimento àquele movimento social que estava acontecendo ali. Não foi a primeira vez, outras vezes o Senhor também fez isso. O Senhor Jesus, ao ser aclamado, ao ver que aquilo estava se constituindo num movimento revolucionário, saía para orar, saía para outro lado, ia para o outro lado do lago. Era isso que o Senhor fazia. Veja só, agora era o fim do segredo messiânico. Tinha chegado o momento, irmãos. Quando o Senhor Jesus entrou, acabou. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, acabou o segredo messiânico. Hosana ao filho de Davi. Esse é o nosso rei. Estava agora esclarecido. Estava desvendado o segredo messiânico. Vou ler um parágrafo da nossa lição para concluirmos. Antes, Jesus havia pedido que guardassem segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém, numa ação simbólica ligada à realeza. Foi ao templo, mas sendo tarde, olhou em volta e foi para Betânia. O que poderia se transformado numa revolta, terminou com uma saída silenciosa. Mas o dia seguinte seria diferente. Amanhã nós vamos ver, irmãos, como foi a segunda-feira do Senhor Jesus, a segunda-feira da Semana da Paixão. Veja, hoje estudamos o que aconteceu no domingo. Ele foi aclamado, ele entrou no templo, ele olhou tudo e viu tudo o que tinha lá, como diz o verso, observou tudo. Vamos ver agora o que vai acontecer na segunda-feira. Quero que vocês tenham um estudo feliz. Fiquem felizes em ver essa última semana do Senhor Jesus Cristo. Amanhã continuamos. Vamos ver o que Jesus vai fazer ao voltar ao templo.